Olá pessoal, tudo bem? Aqui são os modelos, né? Um modelo mais esférico ou de certa forma elipsoidal, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui nesse modelo esférico, a gente tem um detalhe muito interessante. Deixa eu fazer uma marcação aqui para vocês. Qual é o detalhe interessante daqui? É que, por exemplo, você tem esta linha do Equador, né? Tá aqui o Equador. Essa aqui é a linha do Equador. E ela divide a Terra em dois polos, Polo Norte e o Polo Sul, tá bom? Então, o que eu preciso saber daqui, Bruno? Que existe a linha do Equador e que a linha do Equador, obviamente, é o nosso zero, né? Tá bom? Então, toda vez que a gente falar em latitude, olha só, aqui passa Manaus e bem aqui, neste ponto aqui, ó, está Belém. Então, a gente está muito próximo do zero, né? Que seria essa linha aqui do Equador, tá? Então, para baixo do Equador, as coordenadas são negativas. Deixa eu fazer isso aqui para você já saber. Para baixo do Equador, as coordenadas são negativas. E para cima do Equador, as coordenadas são positivas, tá? Então, isso aqui é isso que eu preciso saber. Para baixo do Equador, negativo. Para cima do Equador, positivo, tá? E aqui no meridiano de Greenwich é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, a gente tem aqui, um ângulo aqui é de 90 graus, dá para perceber, e aqui o ângulo é de 180 graus, né? Porque divide a Terra em leste e oeste. Aqui a gente tem as coordenadas positivas, deixa eu fazer aqui para você já saber, todas essas coordenadas são positivas, e por outro lado, obviamente, as coordenadas são as negativas. É isso que eu preciso saber. Se você está me assistindo, está aqui nas Américas, nos Estados Unidos, ou no Brasil, você está dentro das coordenadas negativas, tá? Então é muito comum aqui, por exemplo, quando a gente coleta um ponto aqui, ó, aqui no Brasil, ele vai dar negativo, né? Tanto na latitude quanto na longitude, tá bom? Então essa é a ideia do que eu preciso saber aqui nesse conceito. Aí, logo em seguida, tem um outro conceito, e esse conceito aqui ele já é muito relacionado ao UTM, né, a coordenada UTM. Então a Terra deixa de ser uma esfera, uma elipse, e passa dentro desse cilindro, né, um ponto aqui bastante secante, e aí a gente tem a Terra nesta representação. Isso aqui é interessante, dentro dessa projeção plana, olha lá, projeção de novo, né? Dentro dessa projeção plana, sistema de coordenadas associado, por exemplo, o sistema UTM, é que a gente consegue calcular a área, diferente daqui. Aqui a gente não pode, não deveria calcular a área. Por quê? Porque as coordenadas aqui estão associadas a um modelo matemático que gera, né, que estica, né? Dá para perceber que ele estica? Você consegue perceber? Ele estica a geometria da Terra. Então, não é uma área, entre aspas, real. Aqui não. Já é uma área com modelo matemático todo certinho, todo quadriculado no caso, né? Todo certinho. E você consegue calcular a área aqui com muita eficiência. Aqui eu associaria para vocês o sistema UTM associado a uma projeção cilíndrica ou plana, né? Cilíndrico, plano, tá bom? Então aqui são os modelos que a gente mais trabalha, o geoide, forma da Terra. Esse modelo é baseado no nível do mar, elipsoide. Elipsoide são os equipamentos que a gente usa. Então, se você coleta um ponto com um equipamento geodésico, perdão, com um GPS de navegação mesmo, você coleta ou coleta com o teu celular, você está coletando aqui, ó, neste modelo, tá bom? É esse modelo aqui que referencia. E aí tem um detalhe bem interessante, alguns deles dão altitude. E essa altitude ela é baseada na elipse e não ao nível do mar. A gente fala aqui que a altitude é baseada no modelo, numa referência arbitrária, tá? E não ao nível do mar. Então, quando você coletar aí, assistir a aula hoje, coleta aí um ponto e olha a altitude que deu. Você já sabe que é nesse modelo aqui, ó. É o modelo mais suavizado do processo, tá bom? E outro detalhe interessante dessa imagem,
exemplos que eu trouxe para vocês, é que um ponto corresponde ao outro. Então, eu coletei um ponto aqui neste modelo, dá um exemplo desse modelo. Eu configurei meu GPS em coordenadas geográficas, datum Sirgas 2000. Ok, bati um ponto aqui. Quando eu for para o plano, eu vou coletar um ponto em sistema de coordenadas UTM, fuso 22S, sul. A gente está abaixo do Equador. Então, este ponto aqui corresponde a este ponto no UTM. Então, eles são associáveis, né? Não é que vai dar grandes diferenças de um para o outro, não. Pode até acontecer, mas o que eu quero te mostrar aqui é que é associável, tá? Então, se você coletou um ponto geográfico, ele também existe, né, em UTM. Você consegue projetá-lo para UTM, tá bom? Deixa eu te mostrar outra ideia aqui bem legal. Então, lembra da questão dos equipamentos que eu te falei? Pois é, os equipamentos coletam em elipsoide. Olha só como é esse modelo elipsoide, ó. E o geode é ao nível do mar. Então, esse aqui é um ponto muito legal que você precisa dar atenção a ele e entender que existem esses dois modelos. Então, toda vez que você for coletar um ponto com GPS, você sabe, a partir de hoje, que você tem uma altitude na elipse, uma altitude arbitrária, tá? Quer ver um exemplo interessante? Você já trabalhou com drone e já viu modelos altimétricos com drone. Pois é, todo equipamento, nesse contexto, né, nosso aqui, essa abordagem nossa nesse ano, ele coleta pontos na elipse e não no geóide. Então veja, o modelo matemático aqui ele é um modelo arbitrário. Arbitrário, que eu digo, é a referência para a altitude não é o mar. Pode ser outros parâmetros, né, para estimular essa altitude, essa variação altimétrica, mas aqui o geode é o nível do mar, tá? Então o drone coleta nessa faixa aqui. Você já viu o modelo, você já deve saber a partir de agora que este modelo que você viu gerado com drone, modelo digital de elevação, ele é um modelo baseado na elipse, tá bom? E aqui é muito legal, pessoal. Olha só isso aqui. Aqui eles comparam o geoide, que é esse azul pontilhado, com o elipsoide. E interessante mesmo que em alguns pontos o geoide realmente é semelhante ao elipsoide. Isso pode acontecer. Então isso aqui é bem interessante, né? Porque olha só a diferença que dá às vezes, né? Ao nível do mar e no elipsoide. Então, só para você já ficar sabendo desses conceitos. Então, até o próximo vídeo, pessoal.